Bayern de Munique 4, Flamengo 2. O Flamengo está eliminado da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Caímos nas oitavas de final. O jogo foi um jogo onde o Flamengo não abriu mão de jogar aquilo que sabe, aquilo que está acostumado a jogar, mas teve 4 erros fatais contra um time que pune qualquer um, em qualquer canto da terra, que vai jogar contra eles. Eles fizeram 4 gols. E nesse vídeo a gente vai explicar, vai conversar sobre o que aconteceu com esse jogo do Flamengo e como é muito perigoso jogar contra o Bayern de Munique e errar. A primeira coisa que eu queria falar sobre esse jogo é a questão da displicência. Toda pessoa talentosa, ela tende a ter um pouco de descaso em pequenos detalhes do seu dia e da sua vida pessoal, que pode fazer essa pessoa perder oportunidades e grandes chances que ela tem de chegar a pequenas vitórias na sua vida. Seja no campo, seja na vida, quem tem muito talento tende a ser também muito displicente e acaba desvalorizando pequenos detalhes que fazem total diferença. E o Flamengo, ele é sim um time que tem muito talento. Isso assim, todo mundo sabe. O Flamengo, ele é muito talentoso e tem vários jogadores que têm um talento fora do normal para os padrões do Brasil e da América Latina. Sendo que esse talento vem também com uma displicência. Displicência essa que fez, por exemplo, a gente tomar gols que não poderiam tomar. Quando o Luiz Araújo, no 4º gol, tenta driblar vários jogadores, perde a bola e o Harry Kane faz o gol, é uma displicência. Quando você dá espaço no entrelinhas, né, entre a primeira linha da defesa e a segunda linha, tanto para o Harry Kane chutar no 2º gol, tanto para o Goretzka chutar no 3º gol, é uma displicência. Um exemplo disso foi o Botafogo contra o PSG, que não deu espaço nenhum. Quando eles ameaçavam chutar, tinha 2, 3 jogadores em cima dos caras. Ah, mas vai abrir espaço. Que recompõe esse espaço que vai abrir para poder conseguir, então, bloquear esse chute. Dos 4 gols que o Flamengo teve, foram 4 gols displicentes, que acabaram fazendo o Flamengo perder esse jogo. Quem é o Bayern de Munique lá na Europa? Historicamente, nos últimos 20 anos, o Bayern de Munique, ele é um time que ele vende muito caro a vitória para os outros clubes. É um time e é um clube que tende a punir todo e qualquer adversário que ousa errar contra ele. Todo e qualquer adversário, seja um time brasileiro, seja um time europeu, seja a elite. Lá na Bundesliga, na Alemanha, você pode até tentar ser campeão da Bundesliga, mas você vai suar sangue. Você tem que ser impecável. Você tem que fazer a melhor temporada de sua história como clube para poder conseguir bater de frente contra o Bayern de Munique e tentar ser campeão da Bundesliga, que todos os anos eles vencem. O Flamengo ousa errar contra o time reconhecidamente conhecido mundo afora por punir quem erra contra ele. E nesses 4 erros, o Flamengo foi lá e tomou 4 gols. Então, assim, a primeira lição: o Flamengo não poderia errar nesse jogo. E errou 4 vezes. Aí você pensa, poxa, 4 vezes são poucos erros em 1h30 de jogo? É, mas contra o Bayern de Munique, que adora punir quem erra contra eles. Seja um brasileiro, seja um time da Alemanha, ou seja um time que vai enfrentar eles na Champions League. E é o que muito acontece nos últimos anos. A Champions que eles ganham em cima do PSG, que o Neymar perdeu, na época lá do Ney Day, Neymar com o Mbappé, foi uma Champions que eles jogaram muito em cima dos erros de cada time. Eles eram os mais preparados na época da pandemia, os melhores fisicamente na época da pandemia, e simplesmente levaram uma Champions League para casa só jogando nos erros do adversário. O Flamengo não se acovardou diante dos erros. Nos 10 minutos já tinham 2 gols do Bayern de Munique, já estava 2-0. A gente imaginava assim, o Flamengo tomando 2 gols logo de início, a gente imaginava que
poderia se perder o emocional. E o Flamengo não perdeu o emocional. Botou a bola no chão, jogou o seu jogo, pressionou quando teve a oportunidade de pressionar e fez um golaço com o Gerson. Uma pataquada, uma porrada, que não tinha Neuer, não tinha 2, 3 Neuer para poder segurar aquela bola. E aí a gente imaginava, o Flamengo vai empatar, vai conseguir sair com o resultado, toma o terceiro gol. E aí, aquela mesma coisa. Durante essa semana que o Flamengo ia enfrentar o Bayern de Munique, os analistas de futebol aqui no Brasil, principalmente o pessoal que acompanhava muito o Flamengo, que acompanha muito o Flamengo, falava o seguinte: olha, o Bayern de Munique é um time que erra muito em bola parada. É um time que a Internacional fez gols, eliminou eles na Champions League esse ano, nessa temporada, por causa dos erros de bola parada. É um time que acaba dando espaços em momentos do jogo e você consegue impor seu jogo também, impor seu ritmo. Ou seja, quem entende de tática aqui no Brasil já estava avisando do que poderia ser feito contra o Bayern de Munique. Sendo que, se existem pessoas estudando aqui, existem pessoas estudando também lá. E o que aconteceu? Eles dominaram o Flamengo nas partes em que o Flamengo costuma dominar o jogo. Então, daquela ideia que eu sempre falo aqui no canal dos 6 blocos de 15 minutos, né? 3 blocos no primeiro tempo, mais 3 no segundo tempo, eles dominaram os blocos vitais de toda a estratégia do Flamengo. Os primeiros 15 minutos, eles dominaram. E historicamente, a gente sabe disso, os primeiros 15 minutos é quando o Flamengo tem que engolir o jogo. Fazer o primeiro gol e depois ir administrando, cozinhando o galo, tocando a bola. O Flamengo se viu no minuto 15 tendo que correr atrás do gol, porque já estava 2-0. Ou seja, eles também estudaram a tática do Flamengo e conseguiram jogar dentro do erro do Flamengo. Teve erros ali, 4 erros, 4 gols. O interessante, o Flamengo não se acovardou, tomou 2-0, não se retrancou esperando tomar mais, com medo de tomar mais, jogou o seu jogo. Felipe Luiz concentrado, vendo o que o time ia fazer, o time conseguiu ali jogar o seu jogo. Se não fosse esses erros, o jogo poderia ter sido mais disputado e talvez conseguiríamos sair com uma classificação ou um jogo muito mais difícil para o Bayern de Munique, tá? O Flamengo conseguiu jogar dentro da sua proposta de jogo. Infelizmente teve essas fatalidades que acabam atrapalhando demais o jogo do Flamengo. Aí teve o pênalti que o Jorginho cobrou muito bem, e o Flamengo assim sai então eliminado da Copa do Mundo de Clubes da FIFA contra o Bayern de Munique. O sonho é adiado, temos que esperar agora 2029, o Flamengo se classificar, ganhar a Libertadores, para poder ter essa vaga para o Mundial de 2029, e aí sim continuar com esse sonho. O sonho foi adiado e esperamos agora 2029 para poder então conseguir ganhar o mundo de novo. Nós que torcemos e amamos esse clube, Clube de Regatas Flamengo. Comenta aqui embaixo o que você achou desse jogo e concorda comigo com o que eu falei? Será que o Flamengo poderia ter sair desse jogo com uma classificação? Ou se o Bayern quisesse dominar o jogo o tempo inteiro, não teríamos chances? Eu acredito que se não fosse esses 4 erros, o Flamengo poderia sim ter ganho o Bayern de Munique. Displicência, esqueceram do erro 0, o Gá saiu com o pé quebrado, agora voltar para o Brasil e continuar a temporada que tem muita coisa pela frente. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, do qual somos líderes. Comenta aqui embaixo o que você achou desse jogo e o que espera do Flamengo nessa temporada.